Boa noite a todos. Meu caro José António Jesus, muito obrigado por esta recepção nesta magnífica terra. Também os cumprimentos ao Mota Faria, ao Luís Ramos, obviamente aos militantes aqui presentes, filhos e meus senhores. Não posso deixar de também mandar um abraço aos meus colegas de governo. Vieram cá de propósito, muito obrigado. Obviamente aos seus deputados. Nós vamos tentar, sem vos maçar muito, e porque as circunstâncias determinam que a saúde, como de costume, e se calhar mais nas últimas 2 semanas, está, digamos, nas bocas do mundo, vamos tentar, de alguma forma, mostrar-vos quão, de alguma forma, errado é o juízo que se tem tentado transmitir para a generalidade da opinião pública sobre aquilo que tem sido o trabalho do Governo naquilo que diz respeito à saúde dos portugueses. Já aqui foi dito, eu tinha uma apresentação, não sei se a podiam pôr, já aqui foi dito que, em termos, se calhar depende de mim, não sei, depende de mim, não. Exato, bom, posso andar para trás? Exato. Já aqui foi dito que nós recebemos, para tentar corrigir, uma tarefa de enorme dificuldade. Não é uma tarefa específica do Ministério da Saúde. Todo o país, como sabem, encontrava-se numa situação extremamente difícil. Tínhamos o maior déficit da democracia portuguesa. Estávamos basicamente encalacrados ao ponto de nos encontrarmos numa situação de bancarrota ao qual fomos conduzidos por um conjunto sucessivo de erros de cálculo, más investimentos, inexistência de planificação, também alguma infelicidade, um conjunto de circunstâncias que determinaram que, quando começámos a governar o país, em junho de 2011, nos finais de junho de 2011, nos confrontámos com uma situação de emergência. A situação vivida na altura era verdadeiramente de emergência, de uma emergência bem maior do que, felizmente, a maior parte dos portugueses se aperceberam. Logo nessa altura, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu bem que era preciso, acima de tudo, manter a tranquilidade dos portugueses e, discretamente, com eficiência, começar a resolver tudo aquilo que tínhamos herdado. E havia também um conjunto de circunstâncias estruturais que é importante não esquecermos, que não são obviamente devidas apenas à governação, mas que têm uma importância muito grande. Isto, quando eu me esqueço, apaga-se. Será assim? Estão contra nós. Bom, a primeira condição estrutural, que eu ponto para ali só, é esta evolução que, aliás, não vale a pena escondê-lo, só se vai agravar por circunstâncias que têm a ver com o próprio êxito da medicina e dos cuidados de saúde. A nossa população tende a viver mais tempo e, felizmente, a envelhecer. O que já não é tão bom é que, infelizmente, não estamos a ser capazes de substituir o estoque, digamos, de pessoas que vão envelhecendo, e a tendência inexorável para 2060, já com alguma recuperação, será esta, mas, basicamente, o ponto em que nos encontramos ainda é um ponto essencialmente de envelhecimento populacional e, portanto, com um maior número de dificuldades. Portugal orgulha-se, se olharmos com atenção, enfim, em termos de cores, neste momento Portugal que está aqui tem já uma esperança média de vida que é igual à dos Estados Unidos, por acaso até é melhor, e é apenas ligeiramente inferior à da média europeia. É, acima de tudo, uma esperança média de vida que está muito condicionada pelo facto de ser uma esperança média de vida elevada, mas o estado de saúde global da população, em particular da população mais idosa, não é o ideal. E, portanto, há aqui um peso muito grande sobre os serviços de saúde, o que nos obriga a um conjunto de medidas de caráter, também ele, de intervenções preventivas. Esta é a variação populacional em Portugal, com um saldo migratório que neste momento é francamente negativo, mas também com um saldo natural negativo e, portanto, temos vindo a perder estoque de pessoas.
E depois temos esta característica que, apesar de tudo, tem um impacto muito significativo na forma como os cuidados de saúde têm que ser prestados, que se prende com assimetrias entre as zonas mais escuras, com maior poder de compra, digamos, e as zonas mais claras, onde claramente há uma predominância de pessoas com menor poder de compra e também, em alguns destes casos, com menor número de pessoas por metro quadrado, ou seja, com menor densidade populacional, o que conjuga dois factos. Por um lado, são pessoas que necessitam de cuidados públicos de saúde, por um lado, e por outro lado, são zonas onde a diferença entre essas pessoas, isto vai ser um bocado aos soluços, porque não me estou a dar muito bem ali com a máquina. Muito bem. Ora, neste contexto, que está aqui ainda melhor espelhado em termos de concentração de poder de compra, há de facto uma grande concentração na zona de Lisboa e do Porto, com uma diminuição territorial generalizada. E esta circunstância levaria necessariamente a um conjunto de medidas que tiveram que ser tomadas e que estão aqui de uma forma muito clara, resumidas, mas que eu tentarei de alguma forma passar com alguma velocidade, mas que são todas elas muito importantes. Chama a atenção para a primeira. Neste momento nós temos, não é já 1,2, é 1,4 a mais milhões de portugueses isentos de taxas moderadoras. É uma falácia dizer-se que as taxas moderadoras, do modo geral, aumentaram para os portugueses. Na realidade, quase 6 milhões de portugueses estão isentos de taxas moderadoras. Depois, como já aqui foi dito, houve uma melhoria muito significativa do acesso ao medicamento. Os medicamentos hoje estão mais baratos para o consumidor, ao ponto de, neste momento, do ponto de vista da saúde pública, em algumas áreas, termos mesmo que fazer algumas considerações sobre se, em alguns casos, não estarão até baratos demais e não haverá até algum grau de indução de consumo. Isto é um aspecto técnico que não deixa de ser relevante, mas que contradiz totalmente a teoria de que é mais difícil para os portugueses terem acesso a cuidados de saúde. Não é, e nós vamos a seguir mostrar que isso está medido e quantificado. Nós conseguimos aumentar de forma significativa o número de utentes com médico de família. É evidente que a comparação que deve ser feita é exatamente a contrária, que é quantos portugueses não têm médico de família, e nós, apesar deste aumento, e porque tem havido, como também já vos vou mostrar a seguir, alguma perda de médicos em zonas críticas do país, ainda temos pouco mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. O que, obviamente, é um assunto para o qual nós vamos olhar em particular, com algumas medidas de que vos falarei mais à frente. Obviamente que esta matéria, quando eu vos falo em Rentev, ou SICO, ou em SIGIC, enfim, são siglas que provavelmente não dirão muito à maioria das pessoas, mas acima de tudo o que eu gostava de vos dizer é que estes mecanismos, nomeadamente o SIGIC, que foi desenhado num governo social-democrata há uns anos atrás, são sistemas informáticos que têm de alguma forma melhorado muito o conhecimento em saúde. Hoje em dia temos, e esta matéria é para mim extremamente importante, nós aumentamos a transparência do sistema, nunca houve tanta informação como hoje em dia há sobre saúde. Aliás, é isso que nos permite estar aqui, em qualquer fórum, e poder desafiar quem nos quiser desafiar na demonstração de que os nossos resultados, neste momento, são, na maioria dos casos, melhores. Muitos dos quais, infelizmente, não têm repercussão social que deviam ter, mas da mesma maneira que em tempos houve quem, a propósito de um ligeiríssimo aumento da taxa de mortalidade infantil em 2011, que teve que ver com uma variação muito acentuada do denominador, tenha na altura feito um escândalo, porque era a prova provada que tinha chegado a crise e, portanto, o governo estava a matar as criancinhas. Isto foi dito, literalmente. A verdade dos factos é que nós, o ano passado, tivemos a segunda taxa de mortalidade mais baixa desde que há registro e, no entanto, todos aqueles que nos vieram acusar do nosso hipotético insucesso há 2 anos, 3 anos atrás,
não levantaram uma palavra de aplauso por aquilo que de facto é um feito nacional que merece ser muito relevado. Da mesma forma que, e isto é importante nós dizermos, nós conseguimos um combate à fraude na área do medicamento nunca antes conseguida. E com isso o Estado recuperou 229 milhões de euros que tinham sido, digamos, perdidos em fraudes, algumas delas absolutamente rocambolescas. E mais do que tudo, nós fomos capazes, como vamos ver a seguir, de fazer tudo isto com uma discreta diminuição que se nota aqui, depois de um crescimento desmesurado. Houve uma discreta diminuição naquilo que tem que ver com esta linha portuguesa. Houve uma discreta diminuição daquilo que tem que ver com o gasto per capita em termos de saúde, porque obviamente fomos sujeitos ao programa de ajustamento, mas fomos sujeitos ao programa de ajustamento sem que isso tenha resultado em diminuição do padrão de saúde, bem antes pelo contrário, todos os indicadores demonstram precisamente o oposto. Estas são as contas com que nós lidamos. Nós, neste momento, e este pico tem que ver com uma provisão extraordinária orçamental para fazer face a dívidas. Nós estamos, neste momento, com um orçamento de Estado que entra em torno daquilo que é, digamos, as receitas globais, em torno dos 8,6 mil milhões de euros para a saúde, mas a grande vitória, e isto é uma vitória muitíssimo significativa, é que nós conseguimos reduzir um estoque de dívida de 3,2 mil milhões de euros, a maior parte dos quais é a indústria farmacêutica, que nesta data nos ameaçava deixar de vender medicamentos, como aliás fizeram na Grécia, para uma circunstância em que neste momento temos uma dívida de 1,4 mil milhões de euros, mas acima de tudo, e isto é porventura o mais significativo, tínhamos 1,8 mil milhões de dívida em atraso, com atrasos substancialíssimos, passámos para 554 milhões de dívidas, por acaso neste momento é um bocadinho menos, e acima de tudo limpámos estoques de dívidas, deixámos de ter aquela situação que nós encontramos confrangedora de dívidas a pagar com 3 e 4 e mais anos de atraso a fornecedores, o que é obviamente incomportável do ponto de vista da sustentabilidade de um serviço público. Fizemos coisas muito importantes como legislação sobre conflitos de interesses, passámos a ter nomeações de acordo com um sistema de transparência que foi introduzido pelo Governo no seu todo, e não diz só respeito à saúde, introduzimos auditorias externas, revimos licenciamentos, fizemos um ataque como nunca antes feito às margens excessivas e à opacidade dos preços, o que determinou uma diminuição muito significativa dos custos dos medicamentos a partir do bolso dos consumidores, e fizemos isso sem que tenha havido uma diminuição do acesso. Há um conjunto de matérias para as quais claramente nós conseguimos uma circunstância nunca antes vista, que foi a de padronizar o acesso. Ele de facto não gosta de mim, mas já lá vai. Com esta questão que é muito importante. Nós temos um sistema, que isto está escrito em inglês porque foi apresentado numa sessão específica para americanos. Nós temos um sistema em que temos cuidados de saúde primários, através dos ACES, que têm um conjunto de unidades que lhes estão ligadas, as quais mais importantes, como unidades de prestação de cuidados diretos médicos, são estas. Esta de cuidados de enfermagem na comunidade, unidade de saúde pública, enfim. Depois temos hospitais, temos centros hospitalares que agregam hospitais, e as unidades locais de saúde que fazem a agregação de hospitais com ACES, e também as unidades de cuidados continuados, as unidades de cuidados paliativos, e que estão aqui, de alguma forma, representadas no país, obviamente com uma maior densidade em torno de Coimbra e do Porto, como seria de esperar, e, novamente, em Lisboa, no fundo, seguindo aquilo que é a distribuição normal da população portuguesa, mas não deixando de ter um conjunto grande de unidades de excelência no interior do país e com uma distribuição, hoje em dia, muito significativa. E esta é uma das falácias que eu tenho tentado desmontar e que sistematicamente a oposição nos atira à cara, é de que a nossa capacidade de internamento no Serviço Nacional de Saúde diminuiu. Não é verdade.
absolutamente não é verdade. Nós, neste momento, temos 28.594 camas. Nós, em 2011, tínhamos 27.671, temos um saldo positivo de 923 camas. É evidente que perdemos camas hospitalares, mas a verdade é que aumentámos em 1.565, isto é o número real de camas abertas, o que está no livrinho do crescimento é o número real de camas autorizadas, este é o número real de camas abertas de cuidados continuados, o que dá um saldo positivo. Mas quando olhamos para estas 642 camas, que sistematicamente a oposição quer dar a entender que elas desapareceram, a verdade dos factos é que quando nós agora precisamos de encontrar camas para responder a um período de emergência, em poucos dias tínhamos 450 e tal camas reabertas, o que demonstra claramente a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde, o que ganhou foi uma coisa que não tinha de antes, ganhou elasticidade, ou seja, nós agora passamos a ter uma circunstância em que temos um estoque maleável de camas que podemos adaptar às situações de crise, e hoje mesmo foi assinado pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento, pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e por mim próprio, um despacho que permite a abertura já para a semana de mais cerca de 190 camas de cuidados continuados de uma semana para a outra, para podermos resolver alguns casos de maior emergência que possam vir a existir. Depois, este é das obras públicas, mas não deixa de ser um slide muito curioso e muito importante, porque mostra que, apesar de tudo, graças à rede viária que hoje temos e que se lembrarão começou a ser construída nos tempos do governo do professor Cavaco Silva, a verdade dos factos é que temos um país que hoje é um país onde o interior está mais próximo do litoral, com ganhos significativos, nomeadamente para os serviços de saúde e para a rede de emergência. E podemos orgulhar de ter uma rede de emergência hoje montada em que só em pequeníssimas bolsas, junto à fronteira e onde, de facto, a densidade populacional é muito pequena, a procura, digamos, o tempo de resposta para o INEM, ou se quiserem, a distância a que se encontram de um serviço de urgência é superior a 90 minutos. E reparem que estamos a falar, mais de 91 minutos, estamos a falar para 0,004 da população portuguesa. Ou seja, nós neste momento temos um sistema de emergência médica que tem sido sucessivamente alargado por nós próprios e vamos continuar a alargá-lo, que permite já que mais de 99% da população esteja a menos de 50 minutos de um serviço de urgência e 95% da população está a menos de 30 minutos de um serviço de urgência. Esta é uma realidade objetiva que não é discutível. Depois, outra questão, será que o país tem falta de médicos? Bom, se nós olharmos para os rácios da OCDE, e esta é a média da OCDE, Portugal está ali. Portugal é dos países que, em termos de médicos, maior número de médicos per capita tem. Então dirão, mas porquê toda esta questão? Todos os dias somos bombardeados que faltam médicos. Porquê é que eu não tenho médico de família? Muitos de vós perguntarão. Então o país, de facto, tem estes médicos todos. Porquê é que nós sentimos falta de médicos? Porquê é que o senhor que está aí a dizer-nos isso também é o primeiro a reconhecer que há faltas de médicos em determinadas especialidades? A razão é muito simples, é mesmo essa. Esta distribuição dos médicos tem problemas do ponto de vista geográfico e problemas do ponto de vista da especialização, e mais ainda este número, que é o número bruto comunicado à OCDE em 2012 e que não variou muito, inclui um número muito significativo de médicos que infelizmente estão reformados e não trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, uma coisa é o número total de médicos que existe no país por habitante, outra coisa é o número total de médicos que podem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Mas também aí, e reparem que Portugal é dos países que, apesar de tudo, e isto muitos de vós provavelmente não sabiam, é dos países que tem tido um maior aumento de número de médicos ao longo dos últimos anos. Isto depois de um período histórico franco de diminuição e, portanto, estamos num caminho de recuperação. E esse caminho de recuperação está aqui claramente demonstrado. Outra das grandes falácias que nos é atirada sistematicamente de que não contratamos médicos. Bom, desde 2012 até agora contratamos 6.816 médicos, enfermeiros 4.469, o que quer dizer, como está ali, se não me tivessem tirado a imagem, que neste momento o Serviço Nacional de Saúde é o maior empregador público do país. Ou seja, neste momento, nos últimos anos de crise, em plena crise, nós
contratamos mais do que qualquer outro serviço público neste país. E se não contratamos mais médicos, é objetivamente porque eles não existem. Todavia, nós começamos por contratar em 2011, entraram cerca de 1000 médicos para o Serviço Nacional de Saúde, 1000 e poucos médicos. Em 2015 entraram 1900 médicos. Porquê? Porque os números clausos melhoraram, por um lado, mas por outro lado, porque nós estamos a ser capazes de atrair todos os médicos que se licenciaram, médicos portugueses, que se licenciaram em universidades estrangeiras, que, ao contrário do que acontecia no passado, agora querem regressar a Portugal porque confiam no país e preferem vir para Portugal. E, portanto, nem sequer é verdade, ao contrário do que a oposição diz, nem sequer é verdade que aqui não haja, ao contrário do que acontece noutras circunstâncias, um saldo migratório negativo. Ou seja, nós aqui, em termos de médicos, porventura, estamos agora também com um saldo migratório positivo, para já não contar com os médicos que vêm de outros países, até de países de leste, para trabalhar em Portugal. E graças à alteração do regime de trabalho, apesar de não termos aumentado o número de enfermeiros, o número de horas efetivas de trabalho corresponde na realidade a como se tivéssemos mais 3.000 enfermeiros do que aqueles que na realidade temos, e o número de médicos tem vindo sempre a aumentar. Se repararem, em 2011 eram 24.074, no fim de 2014 são quase 26.000. E isto contra tudo o que se tem dito. Agora, o que é verdade é que temos um problema de distribuição etária. Temos duas curvas normais, em que um dos picos está aqui aos 58 anos, 59 anos, e o outro está aqui aos 28 anos. Ou seja, há aqui um vazio de quase 30 anos, durante os quais a produção nacional de médicos nas universidades foi manifestamente inferior às necessidades. O que é que nós estamos a fazer? Estamos agora a aumentar a produção deste lado, estamos a chegar isto para este lado e estamos a substituir o número de médicos que está aqui, que obviamente é um número que tendencialmente se reforma, e reforma-se ainda mais por circunstâncias que têm que ver com os mecanismos de reforma que existiam até há bem poucos anos. Isto é só para vos mostrar que, apesar de tudo, temos um problema de distribuição de médicos. A maioria dos médicos estão em torno de Lisboa, não o negamos, mas, apesar de tudo, há países com distribuições muito piores e outros, obviamente, com concentrações muito melhores do que a nossa. Estamos a fazer um esforço no sentido de melhorar isso. Isto é só para vos mostrar aquilo que eu vos tinha dito há pouco. Portugal está a algures por aqui, em termos, está aqui, é um bocadinho abaixo, era um bocadinho abaixo da média europeia, 78 da OCDE. Neste momento a nossa esperança média de vida já é melhor do que esta. Apesar da crise e contra a crise, todos os anos a esperança média de vida dos portugueses tem aumentado, e isso só acontece porque a saúde dos portugueses, de facto, tem vindo a ser cada vez melhor, por mais que se queira dizer o contrário. Os indicadores mostram precisamente o contrário daquilo que sistematicamente nos é dito. Em termos de causas de morte, já agora, eu não vos vou amassar com isto, mas é importante, cá está a ideia de que a mortalidade infantil, depois do tal pico de 3,4 em 2011, mas que reparem, a dimensão do escândalo, mesmo assim, foi inferior a 2009. Contudo, enfim, o circo que a oposição não fez com isso. No entanto, quando voltou para 2,9, 2,85, que é, de facto, um valor baixíssimo, aí já não ouvimos nenhuma congratulação. Temos, apesar de tudo, isto tem sido melhorias significativas. Isto é de 2011. Nós não entendemos, nem nunca dissemos que o Serviço Nacional de Saúde e os resultados que tem foram todos obtidos nos últimos 3 anos. Bem pelo contrário, são 35 anos de trabalho árduo de muita gente para que a saúde dos portugueses tenha atingido o nível que atingiu. Agora, o que nós não aceitamos, o que recusamos liminarmente, é a ideia de que a saúde dos portugueses nos últimos 3 anos se deteriorou por força dos cortes, por força de falta de médicos, por força de falta de camas, porque na realidade nada disso é verdadeiro. O Serviço Nacional de Saúde foi sempre a área pública onde houve maior investimento, 3.000 milhões de euros investidos nos últimos 3 anos só em hospitais. Pagamento de dívidas, aumento do número de médicos, aumento do número de camas e, significativamente e de forma transparente, melhoria global dos indicadores de saúde. Ou seja, o serviço não foi destruído, o serviço não foi desmantelado, o serviço está, porventura, bem melhor do que estava na situação em que encontramos do ponto de vista da sua eficiência, e está seguramente muito melhor do ponto de vista financeiro, uma vez que encontramos um serviço basicamente falido e insustentável, que, se não tivesse havido a intervenção que houve,
hoje não existiria seguramente, e é isto que a oposição não pode escamotear. Só para terminar, porque no fundo este é o grande momento de que os portugueses estão todos a morrer e, portanto, o circo agora está concentrado em torno do excesso de mortalidade. Eu primeiro gostava de explicar às pessoas o que é que isto quer dizer. Desde há muitos anos, em todo o mundo, mede-se a média da mortalidade dos anos anteriores, a um período normalmente de 10 anos, através do qual é depois traçada uma linha que faz uma média de médias, e há um artifício matemático que se chama a determinação do intervalo de confiança, não vale a pena perdermos tempo com isso, que no fundo diz que tudo o que for abaixo desta linha está provavelmente com uma probabilidade de 95% dentro daquilo que é o normal esperado para aquela altura em função da média das médias. Ora, o que acontece é que isto é monitorizado anualmente, diariamente, de forma a que possamos ser alertados para aquilo que são variações para lá desta linha, a que os epidemiologistas chamam excesso de mortalidade. Isto não quer dizer que estejam a morrer mais pessoas, apenas quer dizer que estão a morrer mais pessoas do que aquilo que era a média das médias esperada para aquela altura do ano. Porquê é que isto acontece? Variedíssimas razões. Razão número 1, e sobre isto não há qualquer tipo de dúvida científica, a razão número 1 que faz variar em condições normais, que não de conflito, de tremores de terra, de catástrofes naturais, aquilo que faz variar normalmente isto é a variação da temperatura atmosférica. Sempre que há frio, sempre que há calor em excesso, há aumento da mortalidade excessiva. Isto não depende do governo, não depende de nenhuma ideologia, não depende de mais nada que não seja circunstâncias climatéricas, podendo, obviamente, ter que ver com algumas alterações relativamente à ecologia do sistema, mas também sobre essa matéria este governo fez muito mais do que qualquer outro que o tenha antecedido do ponto de vista da questão da política verde. Ora, o que acontece, e estamos aqui em 2015, é que em anos anteriores houve sempre picos de mortalidade excessiva. Houve um aqui em 2012, pelas mesmas razões que houve em 2011, que coincidiu, ou que houve, que está a haver em 2014, que coincide com a gripe e o frio. Houve um aqui em 2013 que tem que ver com uma onda de calor, e tinha havido aqui um em 2009 que teve que ver com, outra vez, a gripe. Eu não me lembro de, nesta altura, alguém ter dito que isto era culpa do engenheiro Sócrates. A verdade dos factos é que quem ligar hoje em dia aos jornais, com certeza que só houve a oposição e principalmente aqueles que também estiveram no governo nesta altura, virem agora dizer que estes fenómenos são responsabilidade das políticas, porque este aqui seguramente foi responsabilidade de outra coisa qualquer. Ora, é este tipo de argumentação que nós não podemos continuar a aceitar, porque se nós olharmos, e neste momento já agora uma boa notícia, a mortalidade excessiva, porque como veem está a ficar mais quente, está a começar a chover, estão a mudar as condições climatéricas, obviamente o pico de mortalidade está a diminuir, a diferença entre o de 2014, 15 agora, e o de 2012 é que este foi mais tardio do que este, e posso-vos garantir, cá está a onda de calor, posso-vos garantir que isto é internacionalmente monitorizado, sobre isto não há qualquer dúvida, e existem curvas exatamente iguais neste momento, a saber, na Escócia, na Inglaterra, no país de Gales, na Holanda, em França e em Espanha. Na Dinamarca está a dar o mesmo sinal. E seguramente tem governos das mais diferentes composições. O governo da França parece que é socialista, o governo de Inglaterra é conservador, o governo da Espanha é conservador, enfim, há de tudo, para todos os gostos. Uma coisa é certa, nenhum destes governantes, nem os seus ministros da Saúde, têm qualquer capacidade de poder influenciar o clima. E devo dizer-vos, como poderia mostrar mais à frente, aqui neste gráfico, devo dizer-vos que este excesso de mortalidade que estamos agora aqui a ter e que se está a construir, enfim, está-se a construir, é um excesso de mortalidade ainda inferior ao 2012 e muitíssimo inferior ao de 1999, o maior excesso de mortalidade jamais registado na história. Também ninguém dirá com certeza, em abono da verdade, que a culpa foi do engenheiro Guterres. Quer dizer, as pessoas têm que ter algum bom senso. Há de facto alguma cordialidade política que não se pode perder no tipo de argumentação. Temos outro aqui em 81, temos um em 97, enfim, como veem, não é possível
do ponto de vista político, tirar outra conclusão que não seja a de que existem condições às quais é preciso responder. E nós temos respondido, porque se não reparem, quando nos falam, por exemplo, em excesso de mortalidade e dizem que morreram esta ou aquela pessoa e nós só temos que o lamentar e estamos a fazer todas as investigações para compreender as circunstâncias em que isso ocorreu e impedir que alguma vez volte a acontecer, mas há uma coisa que nós, infelizmente, não vamos conseguir, é impedir que continuem a, infelizmente, falecer pessoas em serviços de urgência. Porque em Portugal, como em todo o mundo, mas em Portugal talvez um bocadinho mais que noutros países, temos um número muito grande de portugueses dentro do quadro dos 107 mil portugueses que morrem todos os anos, 105 mil, temos mais ou menos 10 mil que morrem em serviços de urgência. Parte desses 10 mil, até devo dizer-vos, já lá entra cadáver por circunstâncias que têm que ver com o próprio facto de ser muitas vezes mais fácil para quem transporta estas pessoas, levá-las ao hospital para que lá seja certificado o óbito. Agora, façam as contas. Nós estamos a falar de 5,6 milhões de episódios de urgência por ano. Muitos de vós, se calhar, ignoravam este número. O Serviço Nacional de Saúde produz 5,6 milhões de episódios de urgência por ano. É, de facto, uma carga de serviço absolutamente inimaginável. Contudo, os serviços têm continuado a funcionar e quando se fala em casos de urgência, nós estamos a falar de problemas que nós reconhecemos em hospitais que existem há muitos anos e nos quais nem sempre é fácil resolver, muitos dos quais, como sabem, estão situados em torno de Lisboa e eu já vos mostrei as circunstâncias que determinam, que têm que ver, obviamente, com a densidade populacional, que determinam as dificuldades regionais. A verdade dos factos é que nós, também é bom que tenha essa noção, temos 83 serviços de urgência no país, normalmente falam-se de 2 ou 3 nos jornais. Não aparecem notícias a dizer que nos restantes 80 está tudo a funcionar bem. Aparecem sempre notícias a dizer que está a funcionar mal num serviço de urgência e nós reconhecemos isso e tratamos isso. Outro aspecto importante para quem diz que nós não fizemos nada. Eu vou-vos dar um exemplo. Em 2012, já com a nossa governação, Portugal tinha 43% de idosos vacinados contra a gripe. Este governo, porque se apercebeu em 2012, na sequência daquele excesso de mortalidade, que era preciso fazer qualquer coisa para diminuir a mortalidade dos idosos com gripe, instituiu a vacinação gratuita antigripal acima dos 65 anos de idade. E o que é que conseguimos? Temos neste momento mais de 60% de vacinados no fim de 2014. E o que é curioso é que este dado, que já vai aparecer, significa termos passado daqui para ali. Ou seja, Portugal, em 2 anos, passou desta posição para esta posição em termos de países com o maior número de pessoas vacinadas contra a gripe acima dos 75 anos de idade. Portanto, mais outra vez, e podemos demonstrar de múltiplas outras maneiras, o facto de nos virem dizer que não foi feito ao planeamento, não foram tomadas as medidas de prevenção, corresponde a uma outra mentira política que, obviamente, tem que ser sistematicamente desmascarada. Para terminar, e para que saibam, neste momento, entre 2013 e 2014, há um aumento da ordem dos 2.000, mais 2% de prestação de consultas médicas em cuidados de saúde primários, ou seja, está claramente desmentida a ideia de que os portugueses têm mais dificuldade em ir ao médico. Quando ouvimos com frequência dizer que o Estado, neste momento, dificulta o acesso a determinados medicamentos, que há pessoas que morrem porque não têm acesso a esses medicamentos, nada disso é verdade. Porque, em última análise, a verdade dos factos é que, mesmo para aquelas circunstâncias que parecem estranhas do ponto de vista da dificuldade em obter um medicamento, existem mecanismos que estão estabelecidos na lei e para os quais muitas centenas de portugueses já tiveram acesso a medicamentos que permitem acesso extraordinário. Agora, não quer isto dizer que o Estado não possa ou não tenha a obrigação de continuar a lutar pela defesa dos interesses dos portugueses, pela salvaguarda da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e, até à última circunstância, tente sempre negociar aquilo que são os preços melhores, que no fundo são pagos por todos nós. E não se esqueçam que aqueles que agora nos vêm acusar de não resolver um problema relativamente a um medicamento foram os mesmos que não tinham sido capazes de resolver o problema do Tafamidis, o medicamento dedicado à paramiloidose portuguesa, que foi este governo que resolveu e resolveu num tempo recorde, depois de anos de espera nas gavetas e nas secretárias do governo anterior.
Isto é só, isto é só mesmo para terminar, estas linhas todas não vos dirão nada. Isto são as progressões, as variações de determinados países num índice que tem muitos defeitos, mas que quando Portugal teve uma determinada posição ou oposição, liquidou-nos, porque era uma desgraça, o Serviço Nacional de Saúde não prestava de todo. Quando agora, finalmente, este ano, tivemos uma subida vertiginosa, este era como estávamos, depois descemos e a partir daqui subimos para ali. Portanto, isto é a avaliação por uma agência externa do que é que o Serviço Nacional de Saúde português vale. Reparem, a oposição que num determinado momento, quando variou daqui para aqui, veio logo dizer que, enfim, era uma desgraça, não conseguíamos nada, agora que passamos daqui para ali, não se ouviu uma palavra. Não há uma palavra de apreço. Não há uma palavra de reconhecimento que este facto é devido também, seguramente, a parte do trabalho que foi feito por aqueles que nos antecederam. E é sobre esta matéria que nós gostamos de ter uma postura séria e honesta. Uma postura que seguramente nos vai levar, nos próximos anos, a ter uma melhor política de saúde. Porque nós até agora, muito do debate político tem sido feito exclusivamente em torno da análise de um presente nefasto, que não é, esquecendo-se de um passado catastrófico, esse sim que nos deixaram. Mas nós não vamos discutir mais isso. Nós não nos vamos mergulhar no passado. O passado serve-nos para aprendermos com os erros que foram cometidos e, acima de tudo, para que não percamos a memória. Mas vamos nos concentrar numa análise fria do presente, uma análise sem tabus, uma análise onde sejamos capazes de perceber o que é que ainda não fizemos e, acima de tudo, vamos fazer aquilo que a oposição, infelizmente, não é capaz de fazer, que é dar-nos pistas para o futuro, apresentar propostas e, sobre essa matéria, seguramente que mais ninguém do que o PSD neste momento e, acima de tudo, o governo que é suportado pelo PSD tem feito, não seja apresentar todos os dias compromissos para o crescimento, compromissos para a coesão nacional e, acima de tudo, um sentido de esperança com uma realidade ancorada no presente que seguramente será realizada a partir de outubro. Assim contamos com o vosso apoio. Muito obrigado.